Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante da Tua presença com o coração ferido, mas ainda cheio de esperança. Tantas palavras foram ditas, tantas atitudes machucaram, tantos silêncios gritaram mais alto do que qualquer conversa. Mas mesmo diante das ruínas eu sei, Tu és um Deus que restaura, que renova, que transforma. Pai, eu não venho aqui culpar meu cônjuge. Também não venho apenas justificar minhas dores. Eu venho humildemente te pedir. Entra no nosso casamento, entra na nossa história e escreve um novo começo. Porque onde a minha força acaba, a tua começa. E onde o amor humano se desgasta, o teu amor é eterno. Tu sabes das noites em que chorei calado. Tu conheces os pensamentos que tentei esconder até de mim mesmo. Sabes o quanto tenho lutado, o quanto tenho orado, o quanto tenho me calado por amor. E também sabes das vezes em que errei, quando reagi com raiva, quando me fechei, quando deixei o orgulho falar mais alto. Perdoa-me, Senhor. Eu não sou perfeito. Meu cônjuge também não é. Mas quando nos unimos, fizemos votos diante de Ti. Prometemos amor, fidelidade, respeito. E ainda que esses votos pareçam distantes hoje, eu te peço, traz à memória o que nos uniu. Restaura os sentimentos que um dia queimaram fortes em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo visite agora o coração do meu cônjuge, onde quer que ele ou ela esteja. Toca, cura, amolece o que foi endurecido pelas mágoas. E toca também em mim, Senhor. Não permita que eu seja instrumento de destruição, mas sim de reconciliação. Arranca de nós o orgulho. Tira o medo de tentar outra vez. Leva embora a indiferença, o distanciamento, a frieza emocional. Liberta-nos da rotina que mata, dos traumas do passado que ainda pesam sobre nós, da falta de diálogo e da ausência de empatia. Senhor, eu não quero apenas sobreviver ao casamento. Eu quero viver um casamento restaurado, pleno, saudável, centrado em Ti. Não quero que seja apenas por aparência ou conveniência. Quero que seja real, com base no Teu amor, com a Tua presença no centro de tudo. Quantas vezes tentamos resolver as coisas com nossas próprias mãos e fracassamos? Hoje reconheço, precisamos de Ti. Precisamos da Tua direção, da Tua sabedoria, do Teu tempo. Mas, acima de tudo, precisamos da Tua misericórdia. Ajuda-nos a olhar um para o outro com misericórdia, a lembrar que o outro também sente e também sofre, também precisa de perdão. Que cada palavra seja guiada por Ti. Que os nossos gestos sejam conduzidos pelo Teu amor. E que o nosso lar volte a ser um lugar de paz, de segurança, de abrigo. Senhor, eu oro também pelas feridas mais profundas, aquelas que ninguém sabe, as que sangram por dentro, aquelas dores que carregamos em silêncio, as palavras que ainda ecoam na mente, mesmo depois de tanto tempo. Tu és o Deus que sonda os corações. Tu és o único que pode ir onde o terapeuta não alcança, onde o conselheiro não chega. Só o Teu Espírito pode restaurar de dentro para fora. Se houver perdão a ser liberado, ensina-nos a perdoar. Se houver confissões a serem feitas, dá coragem para abrir o coração. Se houver decisões a serem tomadas, dá sabedoria e direção. Senhor, repreende toda influência maligna que tenha se levantado contra o nosso casamento. Todo espírito de separação, adultério, confusão, frieza, contenda, mentira e divisão, que caia por terra agora em nome de Jesus. Declaro que o nosso casamento é terreno santo. Nossa aliança foi selada diante de Ti e não será destruída,
pelo inimigo. Ergue um muro de proteção ao nosso redor, Senhor. Coloca os teus anjos para guardarem a nossa casa, nossos sentimentos e nossa fé. Traz de volta os dias de riso. Traz de volta a leveza de estar junto. Traz de volta a admiração, a cumplicidade, o carinho no olhar. Restaura a intimidade física, emocional e espiritual. Que possamos orar juntos, sonhar juntos, caminhar lado a lado outra vez. Mesmo que hoje eu só veja ruínas, eu creio que Tu és o Deus que reconstrói. Como restauraste famílias ao longo da história, eu te peço, restaura a minha. Ainda que tudo pareça perdido, ainda que todos digam que não tem mais jeito, Tu tens a última palavra, e a Tua palavra é vida. É reconciliação. É recomeço. Por isso, hoje eu te entrego meu casamento, como uma semente nas Tuas mãos. Pode estar pequena, ferida, ressecada, mas nas Tuas mãos ela pode florescer. Faz germinar novamente o amor verdadeiro. Faz brotar o respeito. Faz crescer a confiança. Faz florescer o perdão. E que possamos colher com o tempo os frutos de um casamento restaurado pela Tua graça. Eu te agradeço, Senhor, mesmo antes de ver os resultados, porque sei que estás agindo. Mesmo quando não vejo, Tu estás trabalhando. Senhor, continua comigo nesta jornada de fé. Ainda há tanto que carrego no coração e preciso Te entregar tudo sem reservas. Há lembranças que ainda me pesam, palavras que me feriram, atitudes que me decepcionaram. Mas eu Te peço, não deixes que essas mágoas virem raízes amargas dentro de mim. Arranca, Senhor, lava o meu coração, purifica os meus pensamentos, ajuda-me a soltar o que me prende ao passado e a olhar para o meu cônjuge com os olhos da fé. Não me deixes cair na armadilha do vitimismo. Não permitas que eu me torne alguém endurecido, insensível ou indiferente. Ensina-me a ser instrumento de cura dentro do meu próprio lar. Que eu não seja mais um problema, mas parte da solução. Capacita-me, Espírito Santo, a amar mesmo quando não sou amado, a servir mesmo quando não recebo retorno, a semear mesmo quando o solo parece seco. Tu és o Deus que trabalha nos corações. Por isso eu te peço, age no coração do meu cônjuge. Transforma, ilumina, toca profundamente. Que o que está cego volte a enxergar. Que o que está ferido seja curado. Que o que está distante seja atraído de volta pelo Teu amor. Senhor, se for necessário reconstruir tudo do zero, que seja com o Teu projeto. Não quero mais construir com base em expectativas humanas, emoções instáveis ou padrões do mundo. Quero edificar sobre a rocha, sobre a Tua palavra, sobre a verdade que liberta. Ensina-nos a dialogar novamente, a nos ouvirmos com paciência, a não interromper, a não julgar, a não guardar no coração palavras ditas no calor da ira. Ensina-nos a lidar com os conflitos sem nos destruir. Que a maturidade entre pelas portas da nossa casa, que a sabedoria tenha lugar à mesa, e que a paz seja constante no nosso lar. Senhor, eu oro também por todas as famílias que estão passando pelas mesmas dores. Quantos casais hoje vivem sob o mesmo teto, mas não partilham mais a vida? Quantos vivem apenas por conveniência, por medo, por aparência? Quantos estão cansados, exaustos, pensando em desistir? Sopra Teu Espírito sobre essas casas. Visita cada quarto, cada sala, cada espaço onde já houve amor e hoje há silêncio. Que as Tuas palavras tragam vida onde só há cinzas.
que os lares se encham da tua presença de forma real, palpável. Toca os corações mais endurecidos, restaura a confiança, cura os laços quebrados. Senhor, levanta homens e mulheres dispostos a lutar por suas alianças. Que o mundo não seja mais forte do que o compromisso feito diante de ti. Que a voz de fora não seja mais alta do que a tua voz. Que os conselhos que ouvimos sejam baseados na tua palavra e não na cultura do descarte. Ajuda-nos a entender que casamento não é sobre sentir sempre o mesmo frio na barriga. É sobre compromisso. É sobre decisão. É sobre esforço mútuo, perdão constante e amor que se renova todos os dias, mesmo quando os sentimentos falham. Pai, eu sei que nem sempre é fácil. Há momentos em que pensamos em ir embora, outros em que só queremos que o outro mude. Mas hoje eu te peço, começa em mim, faz em mim a transformação que desejo ver no meu casamento. Muda em mim o que ainda fere, corrige em mim o que atrapalha, cura em mim o que projeta insegurança no outro. Dá-me paciência, dá-me humildade, dá-me fé para continuar mesmo quando os dias são escuros, e dá-me sabedoria para lidar com cada fase, sejam elas de alegria ou de prova, que eu seja coluna, no meu lar sustentado por ti, que eu seja referência de equilíbrio, firmeza e ternura. Que eu saiba quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar, quando insistir e quando apenas te entregar tudo em oração. Senhor, que a tua luz brilhe sobre o nosso relacionamento. Que todos aqueles que olharem para o nosso casamento possam ver a tua graça. Mesmo que hoje estejamos quebrados, que amanhã sejamos testemunho de milagre. Tu és especialista em restaurar o que todos dizem que está perdido. Tu és o Deus dos improváveis, o Deus que chama à existência o que não existe. Tu és o mesmo que restaurou o filho pródigo, a mulher samaritana, o casamento em Caná da Galileia. Tu és o mesmo hoje, e eu clamo, faz novamente, faz no meu casamento o teu milagre. Faz com que as promessas que um dia fizemos sejam lembradas e vividas. Faz com que cada gesto, cada decisão, cada palavra daqui em diante seja regada pela tua graça. E se for preciso recomeçar, que seja com o teu sopro de vida. Se for preciso perdoar, que seja com o teu amor. Se for preciso mudar tudo, que a mudança comece em nós dois, na tua direção. Eu te entrego mais uma vez meu lar, meu coração, meu cônjuge, meu casamento. Toma nas tuas mãos, faz conforme a tua vontade, restaura, renova, transforma. E que no final possamos dizer, foi Deus quem fez, e Ele fez tudo novo. Em nome de Jesus, amém. Senhor, ainda continuo diante de ti, e não quero sair da tua presença, porque neste lugar secreto contigo tudo encontra sentido. A dor que parecia insuportável encontra consolo. A angústia que me fazia perder o sono encontra paz. A confusão que me deixava sem rumo encontra direção. Por isso, Pai, eu não tenho pressa. Fica comigo, fica conosco, fica neste casamento. Há tantas áreas onde ainda precisamos da tua intervenção. Tantas brechas que abrimos sem perceber. Tantas rachaduras que ignoramos achando que o tempo resolveria. Mas hoje, Espírito Santo, eu te convido a examinar cada canto da nossa relação. Revela o que precisa ser consertado. Mostra o que está escondido e impedindo a cura. Tira as vendas dos nossos olhos. Tira as armaduras do orgulho. Quebranta os corações. Porque eu sei que a restauração começa na verdade, não na aparência,
não na encenação de um relacionamento perfeito, mas na disposição sincera de recomeçar a partir do teu agir. Senhor, muitas vezes perdemos o foco do nosso propósito. Esquecemos que o casamento é mais do que conveniência. É mais do que filhos, casa, contas e rotina. É ministério, é aliança, é reflexo da tua relação com a tua igreja. Como Cristo ama a igreja, que eu também aprenda a amar. Com sacrifício, com entrega, com paciência, com firmeza e ternura. Ensina-nos a amar sem interesse, sem cobrança, sem manipulação. Ensina-nos o amor que não depende de retorno, mas que se sustenta no compromisso assumido diante do teu altar. Eu oro por cura emocional. Senhor, quantas feridas ainda latejam dentro de nós. Feridas de infância que nos fazem reagir de maneira desproporcional. Traições anteriores que ainda nos tornam desconfiados. Falta de carinho, de valorização, de escuta. Frustrações que se acumularam em silêncios pesados. Tu és o Deus que cura a alma. Tu és o Deus que restaura o invisível. Visita agora cada lembrança, cada trauma, cada história não resolvida. Vai além do que a psicologia alcança. Vai além do que os livros ensinam. Faz o que só o teu espírito pode fazer. Libertar por completo. Liberta meu cônjuge de toda dor oculta. Liberta-me também. Que as nossas reações não sejam mais influenciadas por cicatrizes mal curadas. Que aprendamos a não projetar no outro aquilo que ainda não resolvemos dentro de nós. Senhor, fortalece nossa identidade. Ajuda-nos a lembrar que somos filhos e filhas do Altíssimo, que temos valor em Ti, que não precisamos buscar reconhecimento em elogios externos, redes sociais ou conquistas materiais, que não precisamos ser aprovados por pessoas, mas sim por Ti. Quando dois filhos curados se unem, o casamento floresce. Mas quando dois corações machucados tentam se completar, acabam se ferindo ainda mais. Por isso, Pai, cura-nos por inteiro, completa-nos em Ti, para que, como casal, sejamos unidade e não dependência emocional disfarçada. Senhor, repreende agora toda a força espiritual que se levanta contra a nossa casa, todo espírito de adultério, pornografia, confusão, ciúme doentio, competição, frieza e traição, que seja dissipado agora pelo poder do Teu nome. Eu declaro, o nosso casamento pertence ao Senhor, e nenhuma arma forjada contra esta aliança prosperará. Levanta um muro de fogo ao redor do nosso lar. Coloca os Teus anjos guardando cada porta, cada janela, cada ambiente. Que a Tua presença seja tão forte entre nós que o inimigo não tenha lugar. Que a escuridão não encontre brechas. Que as palavras negativas lançadas contra nós percam toda a força agora. Senhor, se alguém desejou a nossa separação, corta essa intenção na raiz. Se houve inveja, palavras de maldição, orações contrárias, desfaz tudo agora em nome de Jesus, porque o que Tu uniste, ninguém pode separar. Mas também, Pai, revela se nós mesmos estamos permitindo essas brechas. Mostra se estamos alimentando conversas que não deveríamos. Se estamos expostos demais ao mundo e pouco ao Teu altar. Se o tempo que gastamos com distrações é maior que o tempo que gastamos juntos diante de Ti. Corrige-nos, Senhor. Alinha nossas prioridades. Tira o que ocupa o Teu lugar. Restaura o altar da oração no nosso lar. Que possamos voltar a orar juntos, buscar juntos, jejuar juntos, crescer juntos. Eu oro também pelo futuro,
porque sei que o inimigo tenta nos fazer crer que não há mais futuro. Mas a tua palavra diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Eu creio, Senhor. Creio num futuro abençoado, mesmo que hoje a realidade seja oposta. Creio em dias de leveza, em viagens sonhadas, em reencontros sinceros, em sorrisos verdadeiros. Creio que nossos filhos, se os temos, serão marcados por um lar de amor e respeito. E se ainda não os temos, que eles nasçam já em um ambiente restaurado pela tua presença. Ensina-nos a celebrar as pequenas vitórias. Um gesto, um olhar, um pedido de desculpas, um sorriso depois de dias de silêncio. Que cada passo em direção ao outro seja celebrado como um milagre. Porque milagre não é só o extraordinário, é o ordinário tocado por ti. Senhor, livra-nos da comparação. Quantas vezes olhamos para outros casais e achamos que estão melhores, mais felizes, mais realizados, mas não sabemos o que há por trás. Ajuda-nos a focar na nossa história, a valorizar o que temos, a ver beleza até nas imperfeições, porque são elas que revelam nossa necessidade diária de ti. Dá-nos a alegria de redescobrir um ao outro, de sermos amigos novamente, de rirmos das mesmas coisas, de reencontrar os sonhos esquecidos. Dá-nos um novo tempo, Senhor, não igual ao que passou, mas melhor, mais maduro, mais verdadeiro, mais profundo. Se houver necessidade de ajuda externa, Pai, quebra nosso orgulho para que possamos buscar. Que saibamos reconhecer quando é hora de conversar, com um pastor, um conselheiro, um terapeuta. Que não confundamos fé com passividade. Tu operas sim, mas também nos dás ferramentas para reconstruir. E mesmo quando não sentimos vontade de continuar, quando tudo parece perdido, sem sentido, frio, que sejamos capazes de te buscar mesmo sem vontade, porque a fé não depende de sentimentos, mas de uma decisão diária de permanecer em ti. Termino essa oração, Senhor, ainda de joelhos espiritualmente, porque ainda que eu me levante fisicamente, quero continuar dependente de ti. Que cada palavra aqui falada não seja esquecida, mas selada no mundo espiritual, como semente viva, e que em breve, muito em breve, eu possa voltar aqui não mais para clamar, mas para agradecer. Agradecer pela tua fidelidade, agradecer pela tua restauração, agradecer porque tu és o Deus que ouve, que age e que transforma. Eu creio, Pai, e entrego tudo em tuas mãos, no nome santo, poderoso e restaurador de Jesus. Senhor, mesmo depois de tudo o que já falei, ainda há algo em mim que deseja permanecer aqui, porque estar na tua presença é o único lugar onde a minha alma encontra descanso. É aqui que recebo força para não desistir. É aqui que percebo que não estou só. É aqui que entendo que, mesmo nos dias em que tudo parece desmoronar, tu continuas no controle. Obrigado, Pai, por me escutar, por não me rejeitar mesmo quando venho com minhas falhas e dúvidas. Obrigado por segurar minha mão e me dizer: não temas, eu sou contigo. Essa certeza me basta. Agora, Senhor, antes de me despedir desta oração, eu intercedo uma última vez. Se houver alguma área ainda em ruínas dentro de mim ou dentro do meu casamento, sopra teu espírito ali. Sopra vida onde há cansaço. Sopra reconciliação onde há distância. Sopra verdade onde há aparência. Sopra perdão onde há orgulho. Sopra tua vontade
onde a nossa já não sabe mais o que fazer. Que esta oração continue ecoando nos céus, mesmo quando minha voz se calar. Que os anjos do Senhor continuem acampados ao redor do nosso lar. Que os dias vindouros sejam repletos de pequenos milagres que, somados, formarão uma história de redenção. E mesmo que demore, eu esperarei em ti. Mesmo que os frutos não venham de imediato, eu continuarei regando com fé. Mesmo que o mundo diga para desistir, eu escutarei apenas a tua voz, aquela que diz: eis que faço nova todas as coisas. Eu recebo essa palavra, eu me agarro a ela, e eu declaro: o meu casamento será restaurado para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Agora, meu convite para você. Se esta oração falou com você, se você sentiu Deus tocando o seu coração, comente aqui abaixo: Senhor, restaura o meu lar. Esse simples gesto é um ato de fé e também é uma forma de declarar ao mundo espiritual que você crê no poder de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa oração. Talvez um casal amigo, um parente ou até alguém que está prestes a desistir. E se você deseja se aprofundar ainda mais nas Escrituras e entender a linha completa da história de Jesus e os principais eventos bíblicos, adquira agora o nosso e-book exclusivo. Resumo Bíblico. Jesus. História. Link está fixado nos comentários. Esse material vai te ajudar a conhecer melhor a palavra e fortalecer sua fé com entendimento e clareza. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua jornada. Não desista. Ainda há esperança. Jesus está restaurando corações e Ele começou por você. Até a próxima oração.